Oi gente, tudo bem? Sou César Teixeira, sou produtor cultural, trabalho com cinema desde 2007 e em 2009, juntamente com uma amiga, nós criamos e idealizamos a Mostra de Cinema de Iguatu. De lá para cá são 8 edições já realizadas e eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência com a mostra. Eu ressalto aqui a fundamental importância dos eventos audiovisuais para o cinema brasileiro e de quebra, se você tem vontade, tem interesse em criar, em desenvolver um projeto audiovisual desse porte na sua cidade, na sua região, que esse papo aqui possa te ajudar de alguma maneira. A partir da minha experiência com a mostra, eu vou falar um pouco da nossa trajetória, de que maneira nós buscamos para poder realizar o evento. A mostra foi criada em 2009. No final de 2009 nós fizemos a primeira edição da mostra e 6 meses antes a gente começou a trabalhar, a pensar em que formato a mostra teria, de que maneira a gente viabilizaria, de que maneira nós conduziríamos o evento. Na época a gente não tinha como participar de nenhum edital, então a nossa questão inicialmente abarrou no fator financeiro, né? Foi uma barreira que a gente teve que transpor de alguma maneira. Então, a gente buscou parcerias, tanto na execução, na idealização do projeto, a gente contou com amigos que pudessem fazer a arte, contou com amigos que pudessem dar uma oficina, participar de um debate, estar com a gente na produção, e dessa maneira a gente começou a dar um corpo para o evento, a imaginar de que maneira que ele poderia funcionar. Depois disso, a gente criou um projeto básico, né? Tipo, explicando conceitualmente o que era a mostra, que até hoje a gente mantém muito semelhante. Óbvio que a gente acompanha todas as mudanças que estão acontecendo no cinema, a gente tem que buscar estar sempre bem informado no que acontece na área, né? Mas conceitualmente a mostra se mantém muito semelhante até hoje. A gente só exibe o cinema brasileiro, dando ênfase, dando destaque ao cinema cearense. Desde a primeira edição a gente conta com oficinas, workshops e debates. A gente acredita muito nos pilares que unem exibição com formação. Então, conceitualmente, a mostra se mantém muito semelhante à primeira edição. Óbvio que com o passar do tempo a gente vai adquirindo mais experiência, vai buscando novas parcerias, vai conseguindo ali entrar através de um edital, ter mais recurso para viabilizar a mostra. Mas enquanto isso não aconteceu, a gente tinha que de alguma maneira realizar e executar da melhor forma possível. E durante esse processo a gente fortaleceu muitas parcerias. Iguatu, infelizmente, é uma cidade que não conta com salas de cinema, então esse era o nosso primeiro desafio, que instituição, que local, qual vai ser o endereço da mostra. E durante todo esse tempo a gente também buscou parcerias na iniciativa privada, porque de 8 edições já realizadas, muitas delas foram feitas de maneira alternativa. A gente não tinha recurso para viabilizar, então a gente tinha que buscar meios de levar pessoas para o Iguatu, de alimentação, transporte, que tudo isso você precisa pensar na hora de idealizar o seu projeto, né? Mais na frente eu vou falar um pouco sobre orçamento, sobre desenho de produção, sobre meios de viabilizar tudo isso. Falando um pouco sobre a trajetória da mostra, eu e Camille Costa, que somos os idealizadores do projeto, nós somos iguatuenses, mas já morávamos fora há algum tempo, trabalhávamos com cinema e a gente tinha um desejo muito grande de fazer uma mostra de cinema na cidade. Tem uma relação até hoje afetiva, tem algo que
que está intrínseco, né? O fato de sermos iguatuense, o fato de trabalharmos com cinema, o fato da gente gostar de ver cinema, especialmente cinema brasileiro, e de estar conectado com a maneira que os filmes são feitos, com os meios de produção. A gente tem essa relação muito próxima com o evento, com o cinema. E, infelizmente, Iguatu não conta com salas de cinema, né? Então, essa questão para a gente era muito pertinente, porque a gente ia precisar lidar com questões de formação de público, de busca por plateia, já que o público local não tinha o costume de sair, de ir ao cinema. Então, a gente estava trazendo um produto, na maioria das vezes, novo, porque a nossa linha de curadoria, a gente exibe filmes um pouco fora do circuito, são filmes que ainda estão em mostras, em festivais, ou que estão paralelamente no cinema mais alternativo. Mas a gente busca um cinema que não seja encontrado no streaming, que você saia para ir no cinema e se depare com uma história, com uma forma de contar, com uma vivência que você não vai ter assim tão facilmente. A gente busca filmes que tenham uma relevância social, política, ou que seja mesmo para entretenimento, mas de uma forma muito próxima da gente, próxima da nossa identidade cultural, né? O fato de sermos brasileiros, nordestinos, cearenses, a gente sempre tem essa conexão. Então, com o passar do tempo, a gente foi se profissionalizando cada vez mais, foi entendendo o que a cidade também esperava do evento. Já ali pela quarta edição, a mostra já era considerada um dos eventos audiovisuais mais importantes do interior do estado. Infelizmente, na região, até um tempo desse, nós éramos o único evento audiovisual, cultural, voltado para o cinema, o que é uma pena, porque a ideia, a importância de se propagar, de descentralizar das grandes cidades, dos grandes centros, as ações culturais são fundamentais. E é por isso que eu reforço aqui, se você tem essa vontade, se você tem interesse em construir, em criar, em idealizar algo parecido, é possível. Confesso que não é fácil, assim, existem muitas questões que você precisa perseverar, precisa buscar, precisa acreditar e querer muito, porque no decorrer dos anos existem altos e baixos, a gente lida com questões que envolvem a parte social, a parte política. Às vezes a gente tem um governo municipal, estadual ou federal que não dá devida importância para a cultura. Então, isso influi diretamente no nosso projeto, seja ele feito em qualquer uma das regiões do país, ainda mais no interior do estado do Ceará. A gente sabe que isso também tem existem poréns por conta disso, né? A gente acaba fazendo muitas vezes um trabalho de suprir uma lacuna que o município, que o estado muitas vezes não consegue, e a gente está ali de alguma maneira levando o cinema de volta para a cidade, promovendo ações de formação, de debate, de cunho cultural, de cunho social. Então, assim, a mostra tem essa representatividade, sim, e com o tempo a gente vai tomando cada vez mais consciência disso, e isso está na formação da equipe, isso está na escolha dos filmes, isso está na escolha das oficinas. A gente sempre acreditou na troca, né? Tanto que essas questões de trazer pessoas, de promover esses encontros, promover esses debates para a gente sempre foi essencial, porque a gente acredita que ao longo dessas 8 edições a gente contribuiu não só para a galera
ver o cinema brasileiro como saber que é possível realizar um filme. E é interessante os retornos que a gente vai tendo, que vai de uma coisa simples. Pessoas que nunca tiveram na sala de cinema vão numa sala, mesmo ali sendo improvisada, mas vão pela primeira vez e sentem a magia do cinema. Isso é muito importante, eu acho que desperta um senso crítico, um senso social, um senso cultural que é fundamental para a gente. É fundamental que a gente consiga compreender que algumas artes, se não todas, ainda têm uma pegada elitista. A gente está falando de uma imensa parte da população que não tem acesso aos meios culturais, aos eventos culturais. A gente tem uma boa parte da população que o entretenimento é TV, é um rádio, são coisas ali que estão mais ali no seu dia a dia, mas essa questão do teatro, do cinema, da música, ainda existe uma série de limitações, né? E é muito importante quando se fala um evento cultural no interior do Ceará, um evento cultural numa cidade que não tem cinema, numa cidade que não tem um centro cultural que consiga abranger, que consiga dar conta de muitas vezes o déficit que tem municipal ou estadual, ou até mesmo federal, né? A gente busca de alguma maneira suprir, estar ali fazendo algo que a gente acredita, que a gente quer que dê certo. Então, assim, são 8 edições realizadas, são quase 12 anos trabalhando ali no dia a dia com o evento, porque é isso, acaba uma edição hoje, a gente já começa a pensar no próximo, e isso tem acontecido durante tantos anos já. É um evento relativamente pequeno, mas que nos engrandece muito, que nos dá muito orgulho, sabe? Que nos traz uma proximidade com a população, com a cidade, com anseios que também são nossos. Eu acredito que é uma maneira da gente retribuir o fato de trabalharmos com cinema, é uma maneira da gente oportunizar. E se você me perguntar, é fácil dar continuidade a um projeto desse, que ele seja sustentável, que ele consiga se manter durante os anos, despertando interesse da população, do seu público? Não é nada fácil, mas é importante que você acredite no seu projeto e que você busque sempre meios de viabilizá-lo, meios de executá-lo. Já teve anos que durante a mostra a gente não teve como realizar o evento tradicional, com exibições, com oficinas, levando o pessoal para lá para poder participar de debates e ministrar essas oficinas e exibir seus filmes. A gente fez uma edição especial chamada Iguatu.doc, que a ideia era fazer o registro de pessoas e histórias locais, e a gente viabilizou meios de produção e de assistência. A gente promoveu um pequeno concurso de roteiros, e a partir disso a gente tinha uma equipe ali para assessorar o diretor daquela obra, o idealizador daquele roteiro, para a gente poder contar essa história de forma cinematográfica. O resultado dessa edição especial, desse Iguatu.doc, que a gente exibiu no ano seguinte, na edição da mostra de 2015, e foi muito interessante, porque é muito bom ver quando o cinema se aproxima das nossas realidades, quando a gente está contando uma história que a gente conhece, uma história que a gente tem interesse em saber mais, ou que é ali do nosso cotidiano. Então, é muito importante, é muito bonito a gente ver essas narrativas locais também sendo contadas, essas narrativas locais sendo idealizadas, sendo projetadas numa tela grande.
Então, falando um pouco sobre a mostra e sobre a possibilidade de você criar, de você ter um evento audiovisual na sua cidade, na sua região, como eu já falei lá inicialmente, você vai me perguntar de que maneira que eu posso viabilizar. Se eu não trabalho na área, se eu não tenho tantos contatos, como é que eu posso tornar a minha mostra possível, como é que eu posso tornar o meu evento sustentável. É óbvio que com o passar do tempo a gente vai trabalhando com mais pessoas, vai conhecendo mais gente, a mostra vai ganhando um corpo por si, ela vai tendo uma construção ano após ano, que a gente já consegue a simpatia de muita gente, já consegue levar pessoas que querem voltar em edições futuras. Então isso, a continuidade do evento já te ajuda nesse lugar. A mostra, o evento vai se tornando mais conhecido, vai se tornando mais dinâmico, e aí você consegue já garantir algumas parcerias. Você mantém as antigas e consegue garantir novas parcerias. Eu acho que é dessa maneira que a gente trabalha, é dessa maneira que a gente acredita que o evento possa ser realizado e que possa atender aos nossos anseios e também da população, do público que está sempre com a gente, que participa da mostra. Então, que maneira você pode fazer para começar o seu do zero? Dificilmente você vai ter recurso já na primeira edição para poder realizar. Então, assim, você precisa garantir minimamente que a sua ideia inicial vai ser executada, que vai estar dentro do que você acredita, do que você quer fazer. Nem sempre vai ser possível, você vai precisar adaptar muita coisa, mas não se desmotive, porque tem coisas que você não consegue na edição, que você vai conseguir na outra, ou na outra, mas o importante é continuar persistindo e buscando meios de executar o projeto da melhor maneira. Bem, eu vou falar aqui, a partir da minha experiência, claro, com a mostra, e, óbvio, respeitando as diferenças, as perspectivas e possibilidades de cada um, né? Eu acho que isso tem uma variação de acordo com a cidade, do que você quer propor. Mas é muito importante que você conheça os seus pontos fortes e os pontos fracos do seu evento, do que você quer propor. A gente, quando idealizou a mostra, quando começou a pensar, a gente sabia que o fato da gente estar vivendo atualmente, morando em Fortaleza e não no Iguatu, isso já teria uma questão geográfica, né? A gente sempre teria que nos deslocarmos para poder resolver alguma coisa, para poder buscar uma conversa, uma parceria, fosse com o poder público municipal, fosse com algum possível apoiador da mostra, a gente sabia que tinha essas questões. Outro fator é Iguatu não ter salas de cinema. Isso implicaria diretamente numa formação de público que nós precisaríamos conquistar, que precisaríamos correr atrás. Então, é sempre importante você pensar nessas variáveis, nessas questões que vão surgindo de acordo com o que você vai ali elaborando o seu projeto. É importante que você responda questões essenciais: o que é o seu projeto, quando acontece, quem é seu público-alvo e qual é o orçamento dele. Minimamente qual é o orçamento dele, porque custo você sempre vai ter, por mais que você faça de uma maneira colaborativa. Se você convida alguém para participar presencialmente, claro que eu sei que a gente está vivendo um momento atípico, né, que está sendo tudo através de telas, né? A maioria dos eventos estão acontecendo de maneira online, então eu acredito que logo mais a gente consiga superar essa fase complicada, essa fase difícil, e que a gente possa participar de eventos presenciais. Eu acredito que daqui para frente os eventos precisam ser pensados de maneira híbrida. Eu acredito que
Algumas pessoas não voltam ou não vão ter tanto interesse em participar presencialmente, mas eu acho que o virtual está aí para isso. Então, enquanto outras vão estar ali super ávidas por esse encontro presencial, por essa troca, por esse calor humano, né, que eu acho que a gente tem sentido tanta falta no decorrer do último ano aí. E é importante você pensar, se você convida alguém, você vai precisar bancar a hospedagem, a alimentação, o transporte da pessoa, por mais que ela não receba cachê. Por mais que o seu amigo, que um profissional da área, que se coloque ao seu dispor, que esteja ali com você, você precisa pensar em meios de tornar isso mais profissional, isso mais... De alguma maneira você custear algumas despesas para essa pessoa, né? Alguns gastos que ela teria, e é importante que o evento consiga suprir. Então, por isso é que eu falo que você tem que pensar no seu projeto, de que maneira que você quer executá-lo, de que maneira você quer trazer e mostrá-lo, né? E é muito importante essa identidade visual do projeto, é muito importante sobre qual perspectiva você quer apresentá-lo, né? Tipo, o meu projeto é voltado para o público X, para o público Y. A sua mostra pode ou não ser uma mostra temática, você pode tratar de filmes feitos no Nordeste brasileiro, você pode tratar de temas específicos como LGBTQ+, você pode tratar sobre a perspectiva racial, você pode tratar sobre infinitos assuntos que são relevantes socialmente, que são relevantes culturalmente. Você pode ter essa temática ou não, você pode abranger o seu projeto, você pode exibir uma gama de filmes das mais variadas produções e perspectivas e possibilidades. É possível também que você faça dessa maneira. No caso da mostra, a gente tem essa abrangência maior. Na última edição, que foi online, aconteceu agora em março de 2021, a gente abriu pela primeira vez para o Nordeste inscrever curtas-metragens. A gente já tinha uma mostra do Ceará, que é competitiva. A gente criou um troféu, que é o troféu Água Boa. Água Boa, Iguatu quer dizer água boa, né, na linguagem indígena. E a gente desenvolveu, criou esse troféu, e agora a gente, todo ano, abre inscrição para curtas-metragens do Ceará e do Nordeste se inscreverem e participar do evento. Então, com o passar do tempo, você vai aprimorando, vai trazendo outras perspectivas, outras formas, outras narrativas, e elas estão impressas tanto na tela quanto na sua forma de pensar o evento. É preciso sempre que você esteja atualizado do que está acontecendo, que produções foram lançadas, independente se você vai tratar exclusivamente de cinema brasileiro, se você vai fazer uma mostra de cinema iraniano, indiano, mexicano, sabe? Então, assim, você precisa estar atento à temática que te interessa. Você precisa conhecer os profissionais da área, você precisa buscar meios de aproximar aquilo que você deseja construir, aquilo que você deseja que tenha uma sustentabilidade, que perdure, que seja uma mostra que vá ganhando corpo, um evento que vá ficando cada vez mais reconhecido. Você precisa ver meios de que isso seja possível. E é essencial que você esteja sempre conectado com esse universo, certo? E como eu falei um pouco antes, você sempre tem que pensar na questão orçamentária,
que às vezes é algo que é meio frustrante, que você queria muito trazer alguém, que você queria muito ter filme X, que você queria ou quer ter uma exibição melhor, um equipamento que te dê uma projeção melhor, um som melhor, mas nem sempre isso é possível. Então você tem que ir adaptando, você tem que ir pensando qual é o formato que é mais viável para você. É necessário também você manter essa criatividade da maneira que for possível. Nem sempre você consegue, nem sempre você vai ter como fazer da forma ideal, mas o fundamental é que você faça, respeitando sempre os profissionais que estão com você, quem veste a camisa ali da sua mostra. Sempre que você for exibir um filme, uma produção de alguém, você ter autorização para isso. É extremamente desrespeitoso que você pegue um filme de alguém, por mais que esteja já no YouTube ou no Vimeo, ou seja lá em que plataforma for. É importante que você tenha autorização de exibir. É importante que você construa de maneira ética essas relações, seja alguém que está ali para te ajudar numa oficina, seja alguém que esteja ali no dia a dia te ajudando na produção. É fundamental que você, esse ano eu não vou ter como te pagar, eu não tenho como, mas eu quero muito exibir teu filme, de que maneira que a gente pode fazer isso, a minha mostra está começando agora. E dessa maneira você vai construindo essas relações. Eu acredito que, se não todos, o que deveria ser, eu acho que todo mundo que pensa num filme, que idealiza um projeto dessa grandeza, dessa magnitude, ela quer ser vista. Eu acredito que todo profissional que se propõe a criar uma peça cultural, a ideia é que pessoas vejam, que quanto mais pessoas assistirem, melhor. Então, eu acredito que a maioria das pessoas vão liberar. Óbvio que às vezes existem questões burocráticas, às vezes você não pode exibir por um motivo ou outro, né? Mas, no geral, as pessoas têm muito prazer, ainda mais quando acontece dessa maneira, né? Que os projetos saem dos grandes centros e vão para o interior, e vão para locais menores, e vão para cidades que não têm salas de cinema, vão para cidades que não têm centros culturais atuantes, ou que têm, mas que nem sempre conseguem abranger a população toda. Durante as primeiras edições da mostra, a gente fez algumas itinerâncias, a gente ia para localidades da zona rural e colocava um telão e exibia filmes, e é sempre muito gratificante, assim, é sempre muito, muito bonito ver essas cenas, e os depoimentos das pessoas com relação a isso são extremamente enriquecedores. Você sente que ali aquele trabalho árduo, aquela vontade de manter o projeto acontecendo faz muito sentido, e você é como se fosse algo que te alimentasse a cada ano, sabe? Que você diz, eu dei um duro danado, a gente está aqui batalhando por isso, mas olha como faz sentido, olha como é bonito ver essa sala lotada, como é bonito ver esse espaço aqui tomado por gente, ver essa oficina acontecendo dessa maneira, esse debate fluindo dessa forma, e essa construção vem com ano após ano, assim, não é algo que acontece do dia para a noite. É necessário tempo, é necessário paciência, é necessário perseverar e buscar essa sustentabilidade para o evento, esse direcionamento, esse caminho, e só com o tempo mesmo. E então não desistam, assim, o primeiro percalço ali, o primeiro problema, a primeira questão, vão surgir muitas, e você precisa estar muito ciente do que você quer.
Eu acredito que a mostra tem acontecido, tem sido reconhecida, eu acho que por essas questões, assim, da gente realmente acreditar no evento. Então, a gente busca realizá-lo da melhor maneira possível. Bem, o meu relato aqui está chegando ao final. A ideia inicial era que eu falasse sobre a mostra, falasse sobre a importância dos eventos audiovisuais para o cinema brasileiro, e talvez por isso eu tenha tentado incentivá-los na criação de um. Me coloco aqui à disposição, caso alguém tenha interesse real em criar um evento na sua cidade, na sua região. Se eu puder ajudar, entre em contato comigo através do meu e-mail. Vou pedir para deixar na descrição aqui no canal do Centro Cultural. E eu espero realmente que você consiga colocar o seu projeto adiante. Fica também um convite para que nas próximas edições da mostra vocês participem, vocês estejam com a gente. Como eu falei, possivelmente a gente vai manter o evento de forma híbrida, né? Futuramente voltará a acontecer presencialmente e também virtualmente. Então fica aqui o meu convite e fica também a proposta e o desafio de você criar um evento audiovisual na sua cidade e na sua região. Até mais!